Bem-vindos e a paz do Senhor. Que maravilha poder estar juntos nesta sala, na sala do banquete, aprendendo da palavra de Deus. Você é uma pessoa especial que Deus o escolheu para este momento. A leitura diária hoje está em Hebreus capítulo 11 e o versículo 17 e o 18, onde está assim o texto que intitula o tema: pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Querendo ou não, voltamos a falar de Abraão, o pai da fé. Não tem como, né? Seu heroísmo serve como combustível espiritual diante das adversidades que nós passamos no dia a dia. Estou aqui com a revista, né? Já preparando a lição para o próximo domingo. O crente, por mais fiel que seja a Deus, tem em sua estrutura humana a vulnerabilidade diante das circunstâncias da vida. Os irmãos sabem que isso é fato. Abraão teve em toda a sua vida altos e baixos no exercício da sua fé, e isso foi notório. Essa vulnerabilidade é típica de nossa estrutura humana limitada para entender as coisas espirituais. O Senhor conhece a nossa estrutura. Diz o salmista Davi, no Salmo 103, verso 14, lembra-se que somos pó. Que maravilha, que profundidade. O povo judeu chama o ato de Abraão, ou Abraão, chama de sacrifício de Isaque apenas. Isso sempre significou o último exemplo de fé no Antigo Testamento. O escritor de Gênesis chama isso de o tempo em que Deus testou a Abraão, no capítulo 22 e o versículo 1. Para o apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4 de sua epístola, ele diz que foi um teste exatamente como o teste de sua fé. Quando uma provocação ou dificuldade forçaria uma pessoa a exercer sua fé e confiança em Deus. O apóstolo Tiago, ele é mais enfático. Na epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17, a parte B, veja como é que diz, que temos a natureza chocante da prova, e o escritor a explica afirmando que Abraão já havia abraçado as promessas que Deus lhes havia dado. Então, sem dúvida, significa as promessas de um herdeiro. Com Isaque, como a semente prometida, por intermédio da qual as promessas de Deus a Abraão, de uma grande nação descendente de seus lombos, os seus filhos legítimos, viriam a ser cumpridas. Ismael não era o filho da promessa e por isso não contava. E Abraão teve que exilá-lo juntamente a sua mãe, consta em Gênesis capítulo 21 e versículo 1 ao versículo 11. Isaque era o único gerado, ou seja, o filho único, registra isso no capítulo, o versículo 17. Utilizado para se referir a Cristo em João 1,14 e João 3,16, que deveria cumprir o destino de Abraão. No entanto, Deus havia pedido a Abraão que entregasse aquele mesmo filho para ele e o oferecesse como sacrifício contra tudo aquilo em que ele acreditava. Não é fácil. Não se podia imaginar um teste maior. No versículo 18, o escritor cita Gênesis 21 e 12, sobre o seguinte: por meio de Isaque é que você ter a descendência, ou seja, a promessa é reiterada. Isso forneceu a última contradição. Isaac deveria ser o instrumento por meio do qual Abraão e sua descendência seriam as raízes da grande nação do povo de Deus. Veja bem, mas foi-lhe ordenado que tirasse a vida
daquele filho. Em nome do próprio Deus que tinha feito as promessas. As promessas de Deus seriam que anuladas ao mesmo tempo. Porém, tal contradição provou a extensão da fé de Abraão e seu resultado pretendido. Não era algo fácil que se podia fazer ou imaginar de qualquer maneira. Absolutamente não. Sua disposição de obedecer a Deus ao máximo. Não houve hesitação. E ele cumpriu as instruções imediatamente à risca. Veja bem, o cutelo estava prestes a descer sobre o menino, sobre o seu filho, quando Deus o impediu. O nível de obediência havia, assim, Abraão alcançado. A fé de Abraão antecipa a revelação plena do Novo Testamento, onde a ressurreição torna-se o selo do poder divino e que ele creu de forma antecipada. Deus realizou em Cristo o primogênito dentre os mortos e pela fé que dedicamos o melhor de nós para Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Que Deus assim o abençoe. Deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho, comente e Deus te abençoará maravilhosamente nesta linda quinta-feira. Vamos para a próxima, se Deus assim permitir.